O judô surgiu na minha vida como um hobby. O momento da carreira é um pouco de despedida, né? Pensando em Olimpíada, eu acho que provavelmente essa será a minha última. Não é uma decisão, fácil, mas ao mesmo tempo tem a questão da idade. Eu espero que com a minha transição aí de carreira eu consiga, de certa forma, trazer mais gente para treinar judô. Se eu mudei a vida de umas 2 ou 3 pessoas aí nessa trajetória toda, eu acho que eu já estou bastante feliz. Oi, gente, tudo bem? Hoje temos mais uma edição da série chamada Olímpica. E o convidado de hoje é o Rafael Silva, o Baby, o maior nome do judô brasileiro e que está se despedindo dos tatames olímpicos. Oi, Rafael, tudo bem? Conta pra gente, como o judô surgiu na sua vida? O judô surgiu na minha vida como um hobby. Eu comecei a praticar lá no interior do Paraná e aí fui tomando gosto pelas competições, fui gostando de treinar, mas comecei a praticar por hobby mesmo, para praticar uma atividade física. E aí a coisa foi ficando mais séria. Depois eu me mudei para São Paulo, eu era do interior do Paraná, me mudei para São Paulo para praticar judô, para continuar treinando de uma maneira mais profissional, assim, digamos, e sonhar com uma Olimpíada. Assim, durante esse seu processo, quem foi seu primeiro apoiador para seguir nessa carreira? Meu primeiro grande apoiador foi meu avô, ele que sempre me incentivou a praticar esporte. Quando era pequenininho, ele me colocou no karatê primeiro, e depois eu migrei pro judô quando eu era um pouco mais velho. E aí me dei melhor no judô, me adaptei melhor, mas meu avô foi sempre o meu grande incentivador e também meu grande ídolo, assim, que eu tomo como referência, assim, na minha vida. E assim, tendo apenas 3 anos no esporte, você já representava o nosso país internacionalmente. Qual foi a sensação de fazer parte de uma ascensão muito rápida? Eu comecei judô tarde, né, com 15 anos, e aí acho que ir para a Olimpíada em 2012 assim, foi precoce, assim, pelo tanto de tempo que eu estava dentro da modalidade. Mas sim, eu acho que eu tive que me dedicar bastante, tive que priorizar muito os fundamentos ali para poder ter chance, assim, de disputar com os melhores do mundo. Mas eu acho que foi uma coisa que veio de uma maneira muito natural, assim. Eu consegui atentar muito ao processo, respeitar muito como eu poderia chegar a uma medalha olímpica, e 2012 assim, foi uma Olimpíada bem diferente. Estrear foi bem difícil, foi um peso bastante grande, assim, pelo tempo que eu estava na modalidade, mas mesmo assim eu consegui responder bem, e eu acho que representar o país, assim, mesmo não tendo muito tempo de judô, foi uma experiência incrível. E assim, vamos falar sobre seu momento atual. Em maio, você se tornou o medalhista mais velho em mundiais. Eu gostaria de saber quais são os desafios e qual foi a sua preparação para chegar onde está. Assim, o momento da carreira é um pouco de despedida, né? Pensando em Olimpíada, eu acho que provavelmente essa será a minha última. No ano anterior eu consegui uma medalha no Mundial, com a idade, com a experiência que eu tô, no nível que estava esse Mundial também, eu acho que foi um feito incrível. Ao mesmo tempo, eu acho que isso demonstra que eu tenho ainda a chance de brigar por uma medalha olímpica, de chegar numa Olimpíada com reais chances de medalha. A preparação hoje, ela vem de uma maneira muito equilibrada, né? Eu acho que eu passei por vários processos, assim, pensando em Jogos Olímpicos, né? Eu participei de 3 já. Estou me encaminhando para minha quarta Olimpíada. Estou em processo de classificação ainda, mas eu acho que essa fase aí foi de um maior equilíbrio, assim, pensando nas escolhas que eu fiz em relação às competições,
em relação à minha preparação também, de uma maneira que eu pudesse atingir vários objetivos, mas ao mesmo tempo me preservar de lesões, cuidar melhor do meu corpo, me atentar melhor ao processo de treinamento. Então, eu acho que essa Olimpíada é uma questão de maior equilíbrio, assim, pensando nessa preparação e um pouco mais de tranquilidade, né? Pensando na classificação, de como tá, eu tô conseguindo escolher melhor as competições também, então eu acho que a palavra que define é equilíbrio. E em relação aos próximos jogos de 2024, como foi tomar a decisão de deixar os tatames olímpicos depois? Não é uma decisão, né, fácil, mas ao mesmo tempo tem a questão da idade, a questão da entrega que você tem que fazer diariamente, pensando na parte mental, pensando na parte do corpo também, né? Eu acho que com o passar dos anos vai ficando cada vez mais difícil essa entrega e essa dedicação. E são os limites, né? Pensando em idade, eu acho que eu continuo mais um pouquinho nas competições nacionais, mas a carga de treinamento e o empenho que demanda as competições internacionais e quando você quer performar mesmo, a dedicação tem que ser integral, e eu acho que é uma decisão natural, assim, pensando nesse último ciclo, pensando em como está o meu corpo, como está a minha cabeça, eu venho me preparando aí para poder fazer essa transição. E assim, você falou muito da parte mental que você trabalha. Conta pra gente como é esse processo. É um processo um pouco turbulento, eu acho que são altos e baixos, assim, pensando na vida de atleta, né? Um dia você está medalhando no Mundial, no outro dia você pode perder na primeira rodada, mas eu acho que esse lado mental, assim, é uma questão bastante dominante no esporte de alto rendimento. E falando de judô, né, eu acho que todos os atletas hoje têm o acesso a uma boa preparação física, a um bom trabalho nutricional, as informações, acho que hoje elas estão bem difundidas, mas essa parte mental, pensando em Olimpíada, é o que mais difere, assim, um atleta do outro, é o que mais faz a diferença ali na hora de chegar, o atleta conseguir tomar boas decisões sob pressão, conseguir respeitar esse processo também de preparação, que é um processo árduo, um processo longo, envolve várias competições, várias sessões de treinamento. Então, você ter esse preparo mental para suportar esse processo de treinamento e ainda suportar a competição e suportar a pressão da Olimpíada, eu acho que é uma coisa que faz total diferença lá na frente. Voltando a falar sobre os duelos que você terá daqui para frente, como a experiência te ajuda a encarar os adversários mais jovens? A experiência ajuda principalmente nessa tranquilidade, né? Eu acho que você ter participado de 3 edições de Olimpíada, diversos mundiais, diversas competições, eu acho que essa bagagem traz uma maior tranquilidade, né, na hora de ter aquelas lutas decisivas, né, pensando nas disputas de medalha nesse nível de Mundial e Olimpíada. E é isso, a maior tranquilidade, você já trilhou alguns caminhos, então você já sabe o que vai acontecer de certa maneira, assim, em relação à pressão, em como as reações, assim, na hora dos combates ali. Mas ao mesmo tempo essa galera mais nova vem com tudo, querendo muito. Acho que o maior desafio mental mesmo é você querer tanto quanto essa galera nova que tá chegando, né? Então essa briga interna mental ali é uma coisa que define bastante, e essa bagagem de experiência, claro que ajuda, mas ao mesmo tempo esse ímpeto, assim, da juventude, de você ainda continuar querendo muito, continuar acreditando muito, é algo que faz bastante diferença.
Quais são as suas expectativas para 2024, já que, caso você conquiste, se juntará a 6 lendas do esporte olímpico brasileiro que levaram ao menos 3 medalhas em 3 edições diferentes? A expectativa é boa, eu sei que é um momento, estou no momento da carreira que é mais difícil você atingir os objetivos por conta de tudo isso que eu falei, da idade e tudo. Mas eu estou feliz de estar nessa jornada e sabendo que eu tenho chances de medalha. Assim, o Mundial esse ano foi uma prova concreta de que o trabalho vem sendo bem feito, assim, e eu acho que eu estou no páreo aí para poder brigar. Agora, estou respeitando o processo, estou treinando muito e é claro que o resultado no dia lá é uma coisa que vai ser o efeito aí de tudo que eu trabalhei, né? Tomara que eu consiga os meus objetivos, mas eu sei que eu tô entregando o meu melhor, treinando todos os dias, e o que vai acontecer é muito do dia, de como vai ser o sorteio das chaves, de como eu vou conseguir lidar lá na hora, mas estou me preparando bastante e aguardando por boas notícias no dia da luta lá. E em relação à sua despedida dos tatames, como você vê a situação do judô brasileiro após sua aposentadoria? É difícil falar disso, mas principalmente na minha categoria, assim, eu vejo que tem alguns garotos mais novos chegando. Tem um menino do Rio lá, do Reação, que tá indo bem. Ele foi medalhista no Mundial Juvenil. Mas eu vejo assim que a gente precisa, acho que cada vez mais difundir o judô, difundir o esporte olímpico. Eu espero que com a minha transição aí de carreira eu consiga, de certa forma, trazer mais gente para treinar judô, trazer melhores condições, conseguir massificar essa questão da dedicação e do alto rendimento cada vez mais. Mas eu acho que, encerrando, eu vejo bastante esperança, assim, de que a gente consiga continuar esse legado vitorioso na minha categoria, no judô brasileiro também, que em todas as edições aí, desde 84 dos Jogos Olímpicos, consegue trazer medalha, e eu vou continuar trabalhando para que o judô esteja aí cada vez no lugar mais alto do pódio. Você tem nomes de atletas promissores que você vê que tem chances de uma ascensão no judô? A gente tem alguns atuais aí que já são realidade para a Olimpíada, né? O Gabriel Schmidt, que é o atleta do Minas, ele está muito bem aí no 81. A gente tem o Daniel Carguilin, que subiu de categoria aí recentemente, já medalhou no Mundial, foi medalhista nas Olimpíadas de Tóquio aí no 66, até 66 quilos, e agora ele trocou de categoria, tem bastante chance aí nos 73 quilos, na categoria de cima. No pesado tem esse menino do Rio aí, mas eu acho que é uma realidade aí para 2028, em Los Angeles. Tem alguns nomes aí. No feminino aí tem algumas meninas novas chegando. A Beatriz Souza no pesado feminino, ela tá arrebentando, tem 3 medalhas em mundiais já e tá com bastante sede de vitória aí, pensando na Olimpíada também no ano que vem. Então são alguns nomes aí, algumas esperanças de medalha. E a Mayra também, eu acho que é uma atleta que sempre tem esse viés aí de surpreender, então também é uma atleta que está buscando a 4ª medalha olímpica. Tem alguns nomes aí mais antigos, mas eu acho que essa mistura aí dos mais novos e os mais experientes aí dá uma boa liga aí para ter uma equipe com mais chances de resultado, e a gente está trabalhando bastante para isso. E falando de futuro, quais são os seus próximos desafios? Esse ano tem uma competição que é bastante alvo, que é os Jogos Pan-Americanos, que vai acontecer em Santiago também, é uma competição que eu quero muito lutar. Eu só tive a chance de lutar um Jogos Pan-Americanos, que foi em 2011, então faz bastante tempo, então é uma competição que eu quero lutar muito. Tem o Grand Slam de Tóquio também, que vai ser em dezembro, aí, que é mais uma competição alvo.
mas tudo é pensando aí nos Jogos Olímpicos, pensando na classificação. Nos Jogos Olímpicos é bastante importante estar entre os 8 melhores do mundo para ter uma certa vantagem no chaveamento ali, que os 8 melhores ranqueados eles ficam separados na chave e depois o restante é sorteado. Então, o grande objetivo aí dessas competições agora é conseguir a classificação, conseguir uma boa colocação na chave e também usar essas competições aí de preparação, de experiência para poder chegar na Olimpíada com bastante bagagem aí desses atletas mais novos que estão rodando também. E conta pra gente como, a gente falando agora de lado pessoal, como surgiu o apelido Baby? O apelido Baby foi quando eu cheguei em São Paulo, eu morava em alojamento ali no Projeto Futuro. E aí a galera não teve o que fazer, o negócio é colocar apelido um no outro. E aí colocaram o apelido de Baby, mas acho que é por conta da família Dinossauro, e aí ficou. Mas eu não sei se eu pareço muito, mas de qualquer maneira, todo mundo gosta, todo mundo chama, a criançadinha adora esse apelido e ficou. A geração de agora aí, depois pós-2000, nem sabe o que é esse bichinho aí, o Baby da família Dinossauro, mas é isso, ficou. Como é que você se sente sendo a maior referência da modalidade e uma inspiração para milhares de crianças que querem seguir essa carreira? Eu acho que o atleta ele tem algumas fases, assim, né? Principalmente pensando na primeira Olimpíada, eu acho que é um desejo muito grande de chegar no resultado, de conseguir alcançar por ímpeto ali, por você querer muito aquele resultado. Mas com o tempo a gente vai entendendo assim quais são os reais objetivos de ser atleta, por que ser atleta é tão valioso e tão importante. E falando disso, você digerindo um pouco toda essa questão de resultado, de como eu encaro isso, eu acho que agora eu entendo que o principal objetivo de um atleta quando chega numa Olimpíada é inspirar as pessoas a praticar esporte, inspirar a criançada a entrar na modalidade, a entrar no esporte olímpico, a praticar atividade física. É um grande... Quando você chega numa medalha olímpica ou consegue conquistar um grande objetivo, acho que é um grande exemplo também de que é possível acreditar, de que é possível se dedicar por alguma coisa e se dedicar por um propósito e conseguir realizar um sonho ali. Então eu acho que é sempre uma referência e é sempre uma honra assim, poder ser uma inspiração para essa garotada, né? Acho que eu sou só um cara que começou a praticar esporte lá no interior, conseguiu correr atrás de alguns sonhos, e se mais pessoas enxergam uma referência nisso para poder acreditar nos sonhos e poder realizar também, eu acho que se eu mudei a vida de umas 2 ou 3 pessoas aí nessa trajetória toda, eu acho que eu já estou bastante feliz. Mas eu vou continuar trabalhando e me dedicando bastante a essa causa aí do movimento olímpico, que eu sei que o esporte é um excelente transformador de vidas aí, ensina muitos valores, ensina a ganhar, ensina a perder, ensina a ter dedicação, resiliência. Acho que hoje a gente está num mundo cada vez mais impaciente, cada vez mais difícil, e o esporte aí é um alívio para tudo isso e é um atalho para ensinar muitos valores aí para essa criançada que está chegando. Você fala muito de valores quando fala sobre o esporte. E, assim, quais são os valores da modalidade que você leva para situações da sua vida? Saber lidar com a derrota, saber lidar com a vitória também, saber confiar no processo, saber que a dedicação vale a pena. Acho que o esporte tem a característica de misturar todo mundo conseguir competir sobre as mesmas regras. Então, eu acho que só de você conviver com outras pessoas no judô, que é um esporte de contato, de você estar junto, de você estar inserido num grupo grande ali, com todo mundo trabalhando pelos mesmos objetivos. Você falou do Pinheiros lá, a gente se dedica todo mundo junto lá, sofre todo mundo junto,
nas vitórias. Eu acredito que todo mundo fique feliz também quando um resultado legal acontece para a equipe. E no judô eu vejo quando o garoto chega na seleção, ele está começando, e eu vejo a capacidade de transformação que tem o esporte, assim, de como o esporte tira da gente o que a gente tem de melhor. Então eu acredito bastante nesses valores, e eu sei o poder que o esporte tem nesse sentido, por experiência própria, por quanto que o esporte faz pela minha vida, as decisões que eu tomo na minha vida, é tudo baseado nos valores que eu aprendi com o esporte. E ao mesmo tempo eu vejo isso na vida de outras pessoas também, pegando a história da Rafaela Silva, como o judô transformou a vida dela. Então a gente tem diversos exemplos aí no esporte de como o esporte pode melhorar a vida das pessoas, e eu levanto muito essa bandeira, e com certeza esse é o legado e é o propósito de vida que eu tenho, de poder cada vez mais falar bem do esporte, tentar levar o esporte para mais pessoas e com certeza mudar um pouquinho o mundo aí com isso, com essa ferramenta. E você falou no início, né, que o seu avô é uma das suas inspirações, e você também é uma inspiração para muitas crianças, como falou anteriormente. E eu gostaria de saber quais são as suas inspirações no judô? No judô, assim, eu tive algumas inspirações que conviveram comigo no dia a dia, que me ajudaram a treinar, me ajudaram a fazer assim, me serviram como uma grande referência no dia a dia. Treinava comigo, que era o Thiago Camilo e o Leandro Guilheiro. Tive o prazer de ter eles lá no clube diariamente, e com certeza eles me inspiraram bastante. Eu entendi, assim, a questão de como eles viviam para o esporte, né? A questão de se viver em alto rendimento, de dedicação, de como eles trabalhavam essas questões no dia a dia. Então foi um exemplo real ali, bem próximo, que eu tive no dia a dia do Leandro e do Thiago, e eles com certeza, assim, foram minhas grandes referências dentro do judô para poder alcançar os meus resultados. Eles ainda são referência. Hoje o Leandro Guilheiro, ele é meu técnico lá no Pinheiros, mas o Thiago está sempre por perto também, ficou um tempo de técnico lá. Com certeza eles são grandes inspirações ali. Eu tive o prazer de estar com eles no dia a dia, convivendo, foram amigos de seleção, a gente competiu muito juntos também. Então foram exemplos aí que eu tive diariamente dentro da minha carreira. E assim, continuando nesse gancho, fora do esporte, fora do judô, você tem alguma inspiração? Acho que o ídolo de todo brasileiro, que é o Ayrton Senna. Eu era bem pequenininho na época ali, mas eu consegui pegar um pouco de como eram as corridas e tal, e depois de mais velho também consegui assistir muita coisa. Eu acho que é um ser humano ímpar aí, que é uma grande inspiração até hoje para muitos brasileiros, e é meu ídolo de muitas gerações aí, muita gente. Então é alguém que eu me inspiro bastante também. Muito obrigada, Rafael, pela entrevista. Foi incrível e muito sucesso nessa jornada. Valeu, obrigado. Então, gente, se encerra aqui a primeira temporada do Chamada Olímpica. Mas não fiquem tristes, pois em breve teremos uma nova série chamada Heróis Olímpicos. Fica ligadinho nas redes sociais do Lance.